Agora, já que a gente quer estudar as leis de Newton, e as leis de Newton falam de forças, a gente precisa entender como que as forças existem, da onde surgem as forças. Dentro da física, todas as forças que nós formos estudar estão pautadas em cima dessas chamadas 4 forças fundamentais. Todas elas surgem de alguma dessas, mesmo as que eu não vou enunciar depois apresentando da origem delas, mas todas as forças vêm de uma dessas 4. Para nós, dentro da física clássica, são 2 só que nos importam, a força gravitacional e a força eletromagnética. Essas outras 2 forças, nuclear forte e nuclear fraca, já pertencem à física quântica, e isso a gente pode discutir num outro momento, mas eu vou só citar sobre a existência delas, ok? A força gravitacional é a força que atua em corpos que possuem massa. Então aqui eu tenho um corpo que tem uma massa chamada de m minúsculo, e eu tenho a Terra que tem uma massa que eu vou chamar de m maiúsculo. A massa de um corpo atrai a massa do outro corpo. Dessa forma, a Terra acaba atraindo esse objeto com uma força que nós denominamos força gravitacional, certo? Só que, lembrando da terceira lei de Newton, se a Terra atrai o objeto irá atrair a Terra de volta, com a mesma força, o mesmo valor de força. Só para ficar bem rigoroso, eu vou pôr um sinal de menos aqui na frente, porque essas 2 forças têm a mesma intensidade, mas elas têm sentidos opostos. Então, se eu colocar essa aqui Fg, essa daqui para cima, eu vou chamar de menos Fg. Ok? Ou seja, a Terra está atraindo esse objeto para baixo, pode ser, por exemplo, a Lua, ou pode ser qualquer corpo, pode ser você sendo atraído pela Terra para baixo. E ao mesmo tempo, você atrai a Terra para cima. Né? Eu sei que nessa situação você vai imaginar que parece que essas 2 forças não são iguais, porque a impressão é que a Terra vai ter muito mais capacidade de te atrair do que você atrair a Terra, mas a verdade é que não importa. Essas 2 forças são idênticas em valor. A única diferença entre elas é o sentido. Os sentidos são opostos, mas o valor delas é igual, ok? No outro momento nós vamos ter a oportunidade de discutir só as forças gravitacionais e a gente explica melhor de onde elas vêm. Força eletromagnética, basicamente são forças que interagem em cargas elétricas. A gente sabe de alguma forma, a gente estuda por aí, a gente sabe que cargas de sinais opostos geram uma força atrativa entre elas. A carga positiva atrai a carga negativa, assim como a carga negativa atrai a carga positiva. E essas forças também aparecem aos pares. Cargas de sinais iguais, como por exemplo 2 cargas positivas, ao invés de se atrair, irão se repelir. Legal? A gente também terá um capítulo só para discutir sobre as forças eletromagnéticas, então vamos deixar isso para um outro momento. A força nuclear forte e a força nuclear fraca são forças de natureza quântica, que foi descoberta a partir do advento da física quântica, onde nós conseguimos entender melhor o átomo. A força nuclear forte é o que explica como é que os prótons são formados no interior do núcleo e ela mantém a estabilidade nuclear. Porque se você conhece o modelo atômico, você sabe que lá no núcleo de um átomo, no núcleo, você tem diversas partículas lá dentro, né? Mas basicamente de 2 categorias. Os prótons com carga positiva e os nêutrons de carga zero, certo? Porém, se você for parar e pensar no conceito que a gente acabou de falar de força eletromagnética, os prótons deveriam se repelir com uma força eletromagnética, certo? Isso geraria uma repulsão entre os prótons, fazendo com que eles não se estabilizassem no núcleo. Alguém poderia sugerir que o motivo deles ficarem estáveis no núcleo é a força gravitacional, e eu te falo que não. A força gravitacional é muito menor mesmo, do que a força eletromagnética. Sendo assim, ela não conseguiria estabilizar os prótons no interior do núcleo de um átomo, certo? A explicação para isso vem da física quântica através dessa força nuclear forte, né, que vai explicar como os prótons são formados de partículas menores, como os quarks e outras partículas que não vão discutir agora, os nêutrons também, né? Mas enfim, tem partículas menores que os prótons, né, os quarks,
e existem umas partículas chamadas gluons que mantêm esses quarks unidos. Então a força nuclear forte ela explicaria exatamente a estabilidade nuclear. A força nuclear fraca ela é uma força um pouquinho mais complicada da gente trabalhar aqui, mas basicamente ela está responsável pela ação do decaimento beta. Ela tem a ver com a emissão de partículas betas pelo núcleo, né? Partícula beta, para quem não sabe, é quando você tem o núcleo atômico e você tem lá dentro do núcleo atômico um nêutron, que por definição tem carga zero. Esse nêutron, numa emissão beta, se decompõe em um próton, né? E mais um elétron. Aí vai pirar a cabeça de muita gente, porque muita gente vai falar, como assim um elétron dentro do núcleo? Enfim, é mais complicado do que a gente pode explicar. Mas basicamente, entenda, entre aspas, o núcleo como sendo feito por prótons e nêutrons, que são a junção de prótons, elétrons e outras coisas más. Vamos pensar só nessas daqui, que é mais simples. Se quiser, a gente vai precisar de um outro momento para discutir. Esse elétron que está contido dentro do núcleo, ele é emitido e a emissão desse elétron faz com que surja um próton, já que o nêutron era formado por esses dois juntos. Esse daqui é uma simplificação, tá, galera? É bem mais complicado que isso, mas vamos deixar simplificado desse jeito. Então a força nuclear fraca ela tem a ver com isso. Por que a força nuclear forte e a força nuclear fraca ela foi ser descoberta tão recentemente? Vamos dizer que elas são forças do século XX, né? Foram descobertas no início do século XX, ou meados do século XX. É que são forças de ação muito próximas. Elas só atuam em distâncias muito pequenas, distância da ordem do núcleo atômico. Para você ter uma ideia, distâncias menores que o tamanho do átomo. O átomo tem uma média de ordem de grandeza de 1 angstrom. O que é um angstrom? É 10 elevado a menos 10 metros. A força nuclear forte ela vai agir em distâncias de 10 a menos 15 metros, da ordem de 10 a menos 15 metros, que é a ordem do tamanho de um núcleo atômico, certo? E a força nuclear fraca em distâncias menores ainda, quer dizer, elas são forças de curto alcance, por isso que em grandes distâncias, como por exemplo a distância entre essa caneta e o papel, existe uma distância entre os átomos da caneta e os átomos do papel, devido à eletrosfera, então essas forças não agem, e é por isso que para nós elas parecem tão complicadas.